Já imaginou você sendo um completo fracassado em sua vida, todos os seus planos derem errado e o amor da sua vida se casa com outra pessoa? Bom, aí tá ruim, né? Só que por um acaso do destino, você é atropelado por um caminhão e por conta disso você acaba tendo uma reviravolta. Você acaba voltando no tempo e tem a chance de fazer tudo diferente. Você sabe de tudo o que aconteceu, você também sabe de como ganhar dinheiro, já que você poderia até mesmo investir em Bitcoin se você voltasse no tempo. Claro que se vocês gostarem e quiserem mais, comentem aí, mete aquela bala no like, se inscreve pra gente bater a meta de 100 mil inscritos. Tamo junto, link do servidor do Discord aí na descrição e agora bora pro vídeo. Esta menina dizia que quando crescesse gostaria de ser uma estrela de cinema popular. O rapaz respondeu que queria dominar todas as formas de artes marciais: dragão, cobra, tigre, leopardo, elefante e garça, e se tornar o melhor artista marcial. A menina ficou completamente sem graça pensando que Yue Bin, o nosso querido protagonista, sabia como conquistar o coração de uma dama. Recentemente o pai dessa garota teve uma promoção em seu trabalho e a família dela se mudaria para a capital amanhã, o que deixou Yue Bin muito surpreso. Em breve eles nem sequer poderiam mais se ver e a garota sugeriu que prometessem se reencontrar na Universidade de Línguas Fan, onde realizariam seus sonhos. Ela pediu ao protagonista para que ele não esquecesse seu nome Zonling, o que significava amada e elegante. Yue Bin, emocionado, correu para o salão de artes marciais e pediu ao seu avô que lhe ensinasse Kung Fu de uma forma muito rápida, pois assim ele se tornaria um grande mestre. O avô, que havia estudado Kung Fu, era um professor rigoroso, mas nunca culpou Yue Bin pela falta de interesse. O avô respondeu que a partir daquele dia não estudariam mais, e ele estava até assistindo TV e explicou que o Kung Fu chinês já não era mais o mesmo. Na tela, uma luta impactante deixou uma marca profunda no protagonista e na comunidade de artes marciais. O vencedor foi o primeiro chinês do MMA, Huan Fan, que derrubou um mestre de taekwondo que balançou o coração do avô de Yue Bin, levando ele à morte. A China começou a se modernizar rapidamente, a pequena cidade onde o protagonista cresceu acabou se expandindo. Em 2018, enquanto um garotinho estava na rua, um cara vestido de urso que parece mais o Freddy Fazbear chamou ele e convidou para estudar artes marciais em seu dojo, que custava 300 pilinha. O garotinho ficou com medo e começou a gritar chorando, chamando pela sua mãe, e o homem até tentou acalmá-lo, mas a mãe do garoto chegou, gritou com o rapaz e o afastou. Ela acreditava que ninguém mais queria estudar as artes marciais. Yue Bin, o nosso protagonista, tinha 28 anos e ainda estava solteiro. Ele não conseguia encontrar alunos e temia morrer de fome, até que um dia ouviu a notícia de que a famosa estrela de cinema Zonling iria se casar. A cerimônia foi transmitida ao vivo e patrocinada por uma joalheria, que aproveitou para lançar os seus novos produtos. O noivo Yang Feng era executivo de uma empresa internacional. Zonling, agora com 30 anos e ganhadora de vários prêmios, anunciou seu noivado e agradeceu a geral. Os convidados parabenizaram o casal e o protagonista pensou que a garota continuava linda mesmo após tantos anos. Ele entendeu que as suas vidas tinham tomado rumos bem diferentes e que se Zhou não tivesse perdido aquela luta, talvez ainda tivesse a chance de estar com ela. Durante uma das lutas do passado, Yue Bin quebrou o antebraço e ficou completamente derrotado no chão e com lágrimas nos olhos por causa da dor e da derrota. Era uma humilhação, pô. Com esse ferimento grave, ele nunca mais poderia lutar de novo. Baker tratou a sua mão com severidade e o novo Kung Fu tradicional chinês foi derrotado pelas artes marciais modernas. Aquela noite marcou o fim do Kung Fu para o Prota, que tinha plano de usar o dinheiro do torneio para comprar uma casa e se casar com Zonling. O Prota acabou se arrependendo de não ter conseguido cumprir a sua promessa. Cara, é o seguinte, se você não tá com grana e a garota não quer ficar contigo, pô, cara, não é a grana que vai fazer ela ficar contigo, viu? A noite caiu e o protagonista voltou para seu apartamento, onde ele recebeu uma notificação no telefone. Era um convite para a reunião de ex-alunos, incluindo ele mesmo, no hotel de Antaiji. Yue Bin pensou em recusar, achando que seria uma oportunidade para Huan Yao se exibir. Nesse instante, recebeu uma outra mensagem, informando que Zonling também estaria presente e que seria então o seu aniversário. A notícia deixou o protagonista animado e ele decidiu ir sim para a reunião, tudo por causa da garota. Famoso gadão, né? Yue Bin estava nervoso para vê-la novamente e levou um presente esperando que ela gostasse. Ao chegar no hotel, o protagonista ouviu pessoas falando sobre a porta fechada e percebeu que alguém ainda se lembrava dele. Ele hesitou em entrar, achando que não se encaixava mais entre os colegas e temendo até se envergonhar. O ex-presidente da turma não queria convidá-lo, mas o chefe até insistiu e o presidente da turma começou a bajular o Prota e decidiu brindando com ele. Yang Feng, o noivo de Zonling, explicou que ela chegaria um pouco mais tarde e disse que não era necessário esperar por Yue Bin, pois ele achava que o protagonista nem apareceria. Yang Feng se afastou para conversar com outras pessoas, deixando o Prota surpreso ao descobrir que foi o novo de Zonling quem o convidou, e não a garota. Os caras achavam que a vida do protagonista era triste e que lutar poderia ter dado um futuro brilhante para ele, mas infelizmente acabou quebrando o braço. E algumas pessoas achavam que ele deveria ter desistido naquele momento, pois era só uma competição pequena e furrel. O presidente acreditava que não importava se ele tinha perdido ou desistido, no fim das contas ele era um perdedor e sempre seria assim. Ele perguntou se os meninos sabiam quem organizou a luta e acontece que foi o grupo deles. Eles também trouxeram o rei das conquistas para a China, o irmão Wu, que queria que Zonling fosse sua namorada, mas
mas como isso não estava dando certo por causa de In, ele simplesmente se livrou dele. Esse encontro parecia um jeito de esfregar sal na ferida e o menino ouviu tudo isso e ficou muito bravo. Yue Bin lembrou de ter visto Zhong Ling na TV e não tinha certeza se ela ficaria feliz se ele matasse o noivo dela, então ficou de boa. Yue Bin pensou que se fizesse isso arruinaria a vida da garota enquanto a vida dele já estava arruinada e não tinha nada a perder. O prota percebeu que aquele tempo já tinha passado e aquele mundo já não era mais para ele. Ele soltou o presente que estava segurando e naquele momento alguém chamou o prota e disse que tinha deixado cair alguma coisa. O garoto respondeu que não precisava mais disso e achou que tinha sido estranho ter deixado o presente daquele jeito. Ele estava prestes a sair quando a garota cuidou do protagonista e ficou surpresa. Ela não conseguia acreditar no que via e gritou para ele esperar. Zhong Ling achava que ele parecia muito familiar, como se o conhecesse, e perguntou se o seu nome era Yue Bin. O garoto respondeu que não conhecia nenhum do Bin e achou que ela estava confundindo ele com outra pessoa. O presente que ela recebeu era um anel da noite estrelada do amor infinito, que deveria ser dado para quem ela mais amava. Zhong Ling se virou e viu o protagonista ficando surpreso porque não esperava encontrá-lo ali. Quando ela viu o presente, soube imediatamente que era do Yue Bin e ficou muito surpresa e feliz em vê-lo. Yin também estava prestes a sair, o cara que eu confundi agora há pouco, sem nunca imaginar que se encontrariam ali, mas o prota decidiu iniciar um diálogo, dizendo que fazia muito tempo em que não se viam. Nesse momento, um caminhão enorme estava passando pela estrada com os faróis acesos. Surpreso, o cara nem sabia o que fazer e o caminhão vinha a toda velocidade sem intenção de parar. Zhong Ling estava parada na estrada e Yue Bin estava perto dela. Então houve-se o sinal de colisão e ficou claro que Zhong Ling havia sido atingida. Havia muito ketchup no chão e o caminhão avançou um pouco e parou. Zhong Ling estava sentada no asfalto viva, porém chorando e chamando pelo pró. O garoto a empurrou e ela chorou, perguntando por que o protagonista fez isso e por que ele foi tão estúpido. Yue Bin estava caído ao chão gravemente ferido e a garota disse para ele não se mover e que ela chamaria uma ambulância. Naquele momento, Yue Bin pensava na situação e achava estranho, pois era proibido dirigir caminhões pesados ali. O caminhão nem buzinou e nem tentou diminuir a velocidade, parecia até proposital. Yue Bin percebeu que não foi um acidente e que tudo estava realmente planejado. Um homem mascarado saiu do caminhão querendo atropelar Zhong Ling e acabar com tudo, e ele não esperava que alguém fosse interferir. O homem apontou a arma para a garota que estava em choque e chorando, e a missão do homem era tirar a vida dela e ele não tinha intenção de parar não. Então se despediu de Zhong Ling e se preparou para executar o plano. A garota sorriu dizendo que se ela renascesse continuaria praticando artes marciais e pediu que não esquecessem seu nome. O prota gritou sem acreditar no que estava rolando. O tiro ecoou como um sino e Yue Bin começou a perder essa consciência. À medida que a vida ia se esvaindo, ele lembrou de uma história sobre uma borboleta que ao bater as suas asas em um lugar poderia causar uma avalanche de efeitos até a Indonésia. O efeito borboleta. No dia em que morreu, o Kung Fu chinês arruinou a vida do protagonista. Na verdade, aquela luta era inevitável. Mas Yue Bin não conseguia aceitar que morreria assim. Se pudesse viver de novo, se tornaria a pessoa mais sábia do planeta. De repente, o protagonista acordou em seu quarto, deitado na cama, sem entender o que havia acontecido. A televisão estava ligada, anunciando a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Yue Bin ficou surpreso por ser 2008, sem entender como isso era possível. Ele saiu de casa e subiu rapidamente a montanha, ofegante, mas determinado. Seu avô havia dito que muitas escolas de artes marciais no mundo estavam sendo construídas, mas poucos tinham grandes mestres. Para chegar ao topo, um homem precisaria dominar as 7 técnicas. No topo da colina, com um clima quente e uma leve brisa, o protagonista percebeu que não havia muitos arranha-céus na cidade, do jeito que era há 10 anos, antes dele morrer. Desta vez, ele iria seguir o seu sonho passo a passo e reverter tudo. Yue Bin estava determinado a se tornar um grande artista marcial e reviver o Kung Fu. Em 2006, as ações da empresa eletrônica estavam baratas e ele planejava comprá-las e esperar até 2018. Ah, como eu queria ter essa oportunidade, eu investi tanto em Bitcoin. Em 2008, o preço dos imóveis era baixo, mas iria disparar em 10 anos, e o prota pretendia comprar vários apartamentos e alugá-los. Em 2008, surgiram vários jogos populares ainda em desenvolvimento, e o protagonista queria comprar uma dessas empresas e se tornar o CEO. Haveria um boom econômico nos próximos 10 anos, e o prota estava entrando no início dessa era de ouro, acreditando que tinha todas as cartas na mão para transformar a sua vida. Mas agora ele tinha um dever a cumprir, as tarefas domésticas. Yue Bin renasceu e está limitado por suas habilidades e dinheiro. Por isso existe um ditado: mesmo renascendo, ele ainda enfrentava dificuldades. E nesse momento, o pai de Yue Bin entrou na sala e achou estranho ver o filho limpando, já que ele sempre ia ao cybercafé. Yue Bin respondeu que viu uma sujeira na casa e decidiu limpar, e pediu ao seu pai para levar as compras para a cozinha, mas o pai deixou a sacola cair no chão surpreso. O pai percebeu que o prota ia ao cybercafé todos os dias e raramente voltava para casa. Ele não entendia por que o seu filho começou a limpar o chão assim de repente. O prota tirou o cigarro do pai, lembrando que ele já havia dito muitas vezes para ele não fumar, pois fazia muito mal à saúde. É, cara, fuma não, pô, cigarro da curse. Ele também disse ao seu pai que não precisava se preocupar, pois estava determinado a se matricular na escola de idiomas de Feng. O pai mal reconheceu o filho, pensando até que ele estava possuído por um tipo de fantasma. Poucos dias depois, Yue Bin recebeu um pacote e correu para abri-lo. Era a carta de aceitação da Universidade Feng. O prota foi aceito como estudante em 2008, e o pai dele chorou de felicidade e falou com uma
a foto de sua falecida esposa, pois o seu filho seria o primeiro da família a ter ensino superior. Ele estava disposto a vender a casa e liquidar todos os bens para mandar o filho para a universidade, mas o prota pediu ao pai para não exagerar, dizendo que os alunos são como grama, mas ele já estava bastante popular. O pai gritou com Yue Bin, insistindo que a universidade era especial e que ele já havia pesquisado tudo na net. Essa universidade era a melhor da província e também tinha muitas garotas gatas. O pai queria que o prota voltasse nas férias com uma namorada e em alguns anos que ele poderia se tornar avô, mas Yue Bin não gostou dessa conversa. O pai disse ao filho para estudar muito e não praticar Kung Fu, pois isso não sustentaria. Bom, parece que ele estava prevendo o futuro. Yue Bin não tinha dinheiro suficiente para os estudos e acomodação, então o pai decidiu vender a casa. Metade do dinheiro iria para a educação do prota e a outra metade seria investida em um pequeno negócio. Na vida anterior, o pai do protagonista também vendeu a casa e abriu um pequeno negócio, mas a crise econômica os fez perder muita grana. Além disso, o preço da casa disparou e eles não conseguiram comprá-la de volta, o que levou o pai à depressão. Yue Bin não queria que seu pai desistisse da casa e estava pronto para decidir tudo sobre a mensalidade sozinho. O custo anual era de 50 mil ienes e com outras despesas precisaria de cerca de 10 mil. Yue Bin queria que o pai não se preocupasse, pois ele poderia resolver tudo sozinho. Mais tarde, Yue Bin estava praticando na floresta para acalmar as suas emoções. Ele acreditava que um homem deve garantir o bem-estar de sua família para que todos possam viver e prosperar por muito tempo. Melhor ainda que a família, 2 meses depois, chegou a hora de se mudar para a universidade. Os alunos mais velhos ajudavam os recém-chegados com as bagagens. 2 garotas passaram pelo protagonista e ficaram surpresas com a sua aparência, e perto das flores de cerejeira, o protagonista lembrava da promessa que fez à sua vida passada de reencontrar Zonling novamente sob a famosa árvore do amor no campus. Porém, naquela vida ele não conseguiu cumprir a sua promessa e a visão da árvore deixou o prota nostálgico, pois nunca pensou que viveria os seus anos de estudante de novo. Pô, eu não posso nem imaginar estando na escola de novo. Pô, dá até arrepio. Mas você, cara, tem que estudar assim, pô, senão já sabe, né? Vai virar um Fred Fazbear aí na rua. Enquanto olhava as flores de cerejeira, ele pegou seu telefone e de repente alguém se aproximou por trás, o que incomodou o prota. Yue Bin se virou surpreso e viu uma garota parada em sua frente, e ela se desculpou querendo perguntar algo. Naquele momento, o protagonista lembrou-se de uma cena da vida passada, quando Zonling pediu para ele não esquecer o seu nome e o que significava. O prota ficou surpreso ao se lembrar dessa cena. Zonling, que estava na frente dele, sorriu calorosamente, perguntando se ele sabia como chegar ao dormitório feminino. Yue Bin tinha lembranças vagas da vida passada, então Zonling o reconheceu e ficou surpresa por estarem na mesma universidade novamente. A garota sorriu, percebendo que muito tempo havia passado, e o convidou para jantar naquela noite, pois tinham muito para conversar. O protagonista respondeu que precisava ajudar a sua guilda em um ataque no jogo, sugerindo que conversasse uma outra hora. Mas ele decidiu que tudo seria diferente dessa vez, e queria ser um homem de verdade. Seu corpo se moveu sozinho e ele abraçou Zonling com força sem intenção de deixá-la ir. A garota ficou constrangida, seu rosto ficou vermelho e parecia que ela não estava muito feliz com o gesto não. Então deu um tapa na cara do protagonista e o chamou de atentado. Yue Bin não esperava tal reação e não teve escolha a não ser ir ao dormitório masculino para se registrar. Ele chegou ao quarto 409 e seria onde passaria os seus anos de estudante. E lá ele. Mesmo que ele tenha falhado com Zonling, pelo menos conseguiu tirar uma foto dela na frente da cerejeira, e alguém elogiou a foto por trás, e um garoto se aproximou do prota. Esse cara, que Yue Bin achou assustador por não ter feito barulho ao entrar, era o seu colega de quarto. Seu nome era Suda, um verdadeiro intelectual que já morava no dormitório há muito tempo. Na vida passada, Suda se casou com uma linda esposa depois de se formar. Suda começou a contar informações sobre Zonling, e ele disse que havia 17 pessoas coletando informações sobre ela, e dessas, apenas 7 conseguiram conversar com ela. No entanto, nenhum desses 7 conseguiu o número de telefone ou e-mail dela. E o prota ficou surpreso que o seu colega de quarto já soubesse tanto sobre esta garota. Sudan conseguiu arrancar um monte de informações do protagonista e achou que ele precisava pensar no futuro. Em um momento, o garoto se interessou por um livro na estante e era um manual de artes marciais, o que surpreendeu Sudan. Yue Bin sabia que o Kung Fu era e explicou tudo que seu avô havia lhe ensinado. Quando ele estava mexendo nas coisas de seu avô, encontrou o livro e decidiu ficar com ele. Sudan ficou contente de ter o manual e pensou que poderia aprender Kung Fu também. Mas o protagonista, com um tom triste, tirou o livro das mãos de Sudan e disse que achava tudo aquilo muito inútil. Ele explicou que as artes marciais precisavam ser treinadas com o corpo e muitas instruções são passadas de geração em geração, sendo difícil de entender. O protagonista nem sequer sabia o que fazer, mesmo tendo o livro em mãos. Diferente de algumas outras obras de manhwa que o cara só pega um pergaminho, lê e vira o B10. Zonling pensava que esta era apenas a escola dela e que tudo podia acontecer no futuro. Enquanto isso, no dormitório feminino, alguém estava muito zangada e achava que as novas alunas eram selvagens. Esta garota irritada se chamava Zoe e ela estava com um machado na mão. Indignada porque a mais bonita das novatas tinha sido assediada logo de cara, no primeiro dia. Sua amiga achava que agora deveriam ficar no objetivo atual e não deixar Zonling se sentir ofendido. Zonling pensava que esta era apenas a escola dela e que tudo poderia acontecer no futuro. E ela acreditava que talvez fosse melhor não denunciar a polícia, considerando que o prota tinha apenas cometido um erro. Ele só abraçou ela. Mas Zoe achava que alguém assim não deveria ficar solto, convencida de que os meninos nessa idade só pensam em uma coisa: meninas. Lin percebeu que quando Yue Bin a abraçou, ele foi muito sincero e apesar de ser um pouco mais sombrio que o normal, ele não era um bandido. Sua amiga achava que isso era uma síndrome de Estocolmo.
e Zoe também queria proteger a garota se esse fosse o caso. Uma das garotas perguntou se as outras estavam livres no fim de semana porque o seu parceiro estava organizando uma reunião e ela queria ir. Sudan mostrou a Yue-bin que o seu computador estava cheio de filmes muito dinâmicos e perguntou quais gêneros ele queria ver, já que ninguém na escola de idiomas tinha uma coleção como a dele. Yue-bin respondeu que já tinha crescido e disse ao amigo para assistir os filmes. Sudan sugeriu que poderia fazer filmes como uma atriz que se parecia com Zhong Li, e mudou de humor imediatamente e deu um e-mail para o vizinho, pedindo que ele lhe enviasse os filmes. Sudan também sugeriu que In saísse nesse fim de semana, pois o seu amigo da escola estava organizando uma festa e o prota concorda. De madrugada, às 3 horas da manhã, Yue-bin foi ao banheiro de novo e ele não estava se sentindo muito bem, já tinha corrido ao banheiro até 3 vezes naquela noite. Deve ter comido uma paçoca estragada, só pode. Afinal, ele estava com uma intoxicação alimentar provocada pelo refrigerante que ele havia tomado e comeu uma paçoquinha também, né, pô? O protagonista, em pânico, esqueceu de levar papel higiênico e o telefone de In estava ao lado do travesseiro, então ele não tinha como ligar para ninguém. O avô de Sudan tinha se esforçado muito para dar instruções sobre o assunto. In rasgou 2 páginas em branco do manual das 7 formas de luta e Yue-bin pediu desculpas ao seu avô, prometendo mudar isso no futuro, mesmo sabendo que o Kung Fu chinês estava em declínio. Nesse momento, sons estranhos foram ouvidos e alguém gritou que o Kung Fu chinês não estava morto. O prota ficou surpreso, pois não entendia quem estava falando, já que estava sozinho no banheiro, né? Dando uma bela cagada. Yue-bin notou algo no chão perto de seus pés, era um tipo de sangue escorrendo do manual que seu avô tinha lhe dado. Não lhe dado não, né? Ele basicamente roubou. A voz explicou que havia várias coisas importantes que o protagonista precisava saber. Disse também que um grande mestre só pode viver uma única vez, mas as artes marciais vivem para sempre, e perguntou a In se ele queria se tornar um grande mestre. A voz continuou explicando que existem 7 tipos de criaturas nascidas na natureza: um dragão, um passarinho, um tigre, uma chita, um elefante, e um guindaste e um macaco. Essas são as 7 formas e milhões de espécies de feras. Enquanto isso, o prota estava debaixo da água e a voz perguntou a In se ele queria aprender os segredos para se tornar um grande mestre das 7 formas. In não entendia quem estava falando e se perguntou se ele queria se tornar um grande artista marcial. Bin renasceu, mas a roda do destino já tinha começado a girar, mudando a sua direção. Nesta vida, ele não queria ficar inativo. A pessoa que quebrou seu braço é o Rei Grappling, assim como o conglomerado chinês Wushu e os mercenários. Esses são todos os inimigos que o protagonista enfrentaria, e para derrotar estes inimigos poderosíssimos, ele precisava se tornar ainda mais forte. E o prota gritou que sim, decidido a se tornar um grande mestre e se livrar do arrependimento de sua vida passada. A estranha criatura, o macaco de terno, gostou da resposta do protagonista porque ele não hesitou. E não entendia onde tinha se metido, pois só precisava de um pouco de paz e sossego. E o macaco estava correndo por aí. E In estava muito feliz por poder conhecer o atual dono da administração. Com lágrima nos olhos, respondeu que queria aprender as artes marciais. E o macaco não gostou da atitude de In e deu um tapa nele. Mas o menino ainda não entendeu. Ben era só um guarda e não tinha nada para ensinar. O macaco mostrou a ele as celas da prisão onde estavam as únicas pessoas que poderiam ensiná-lo. As figuras mais famosas da história do clã das 7 formas. Eles eram chamados de os 7 pecados. A cada cela tinha o seu próprio hieróglifo. Ben começou pelo grande mestre do estilo Gria da dinastia Ming, o mais próximo da época de um protagonista. De repente, a porta da cela do mestre Kran foi derrubada. Ben e In ficaram surpresos quando a porta voou em alta velocidade e Yue-bin entendeu que aquelas portas pesavam várias centenas de quilos. Ele ficou surpreso com a facilidade com que foram jogadas de lado e um som não humano veio da cela. Parecia mais um rugido de tendões e ossos. O velho não estava apenas na cela, ele estava aquecendo pois tinha estado acorrentado por tanto tempo. Yue-bin estava tenso e assustado com os sons e um homem apareceu na cela, muito assustador, parecendo mais um monstro feroz e veloz. Em um instante as algemas caíram de suas mãos e ele estava finalmente livre. E não entendia e nem conseguia mais ver o mestre, pois ele se movia em alta velocidade fora de seu campo de visão. E Yue-bin percebeu que os movimentos daquele homem eram rápidos demais para serem seguidos pelos olhos. O mestre achava que Yue-bin era apenas um garoto inexperiente e que In não era digno de aprender o seu estilo. O mestre correu para trás de In, decidindo matá-lo na prisão usando a sua técnica de matar estilo guindaste. In lembrou que costumava achar o estilo guindaste entediante e pediu ao avô que lhe ensinasse uma outra técnica de luta. O avô acreditava que isso não era o mais importante na batalha e havia uma 4ª técnica no manual, que só um grande mestre poderia ensinar, usada para matar pessoas. Enquanto isso, o mestre do estilo guindaste estava correndo em direção a In, prestes a matá-lo sem derramar uma gota de sangue, usando uma técnica especial de, mandar os outros de vala. E o Yue-bin já imaginava como seria enterrado e como seus pais ficariam no luto por ele. Se o Yue-bin tivesse sido um pouco mais lento, sua cabeça teria sido separada do corpo. Felizmente, Ben veio em seu auxílio a tempo usando a técnica do relâmpago, e esta técnica surpreendeu o mestre e um relâmpago apareceu em seu redor. Ben explicou que o velho estava apenas pregando uma peça em In. Ficou surpreso, pois parecia que o velho estava claramente tentando mandar ele de vala, e o mestre não iria ensinar a In, mesmo que ele fosse, judiado, acreditando que todas as técnicas tinham sido roubadas ou eram uma paródia. Yue-bin afirmou que esta arte marcial lhe foi ensinada pelo avô, um seguidor da técnica do guindaste, e o mestre riu achando que isso era uma das maiores piadas possíveis.
Divertido por nunca ter ouvido falar do mestre Ino e ele ser o último seguidor da técnica do guindaste, o manual de artes marciais foi jogado ao rei. E o Ebin percebeu que o avô não era seguidor do artista marcial dos 7 tipos. E também não queria mais aprender com o mestre, então se virou e foi embora. Ben tentou impedi-lo dizendo que só In podia entrar ali e mesmo disse que depois da derrota das artes marciais chinesas, eles foram questionados. As artes marciais chinesas não estavam mais presentes nas competições de MMA, pois só estavam as artes marciais estrangeiras. E o Ebin reagiu emocionalmente a isso, começando a chorar. Ele ficou muito chateado que os seus mestres eram golpistas. Ino nunca tinha ouvido falar de outros tipos de artes marciais e o mundo mudou desde que ele partiu. E agora existia um palco para demonstrar o Kung Fu. O mestre estava convencido de que o mundo realmente havia mudado e queria perguntar algo a Yui. Ino também chorou e perguntou se ele tinha dado a técnica a In para poder mostrar o poder das artes marciais chinesas no mundo, e In estava certo de que queria vencer todos e provar isso com seus próprios punhos. Ju Ino disse que esperaria por esse dia para ver tudo com seus próprios olhos. E Bin e Ben já estavam felizes porque entenderam perfeitamente o que isso significava. O professor ainda aceitaria Yue Bin como aluno, mas o seu método de ensino não era para os fracos. Ben ficou encantado e se ofereceu para ser o mediador entre aprendiz e mestre, e In estava determinado a não decepcionar Kuyon. O mestre não tinha certeza sobre a origem de In, mas a sua paixão pelas artes marciais chinesas mostrava que seu caráter não era ruim. Mesmo Ino não era tão apaixonado quanto In, o que parecia incrível para o professor. Logo os meninos descobriram que In não estava realmente chorando, ele estava usando colírio. Ben e Ino não ficaram com raiva por terem sido enganados. Ben tentou acalmar as coisas dizendo que não havia necessidade de formalidades, que podiam começar a treinar imediatamente. Então In começou a treinar artes marciais. O tempo flui de maneira diferente nas 7 formas das terras proibidas e no mundo exterior. Um dia equivalia a 1 minuto no mundo exterior, então mesmo que fosse só uma noite, Bin viveu 10 dias nas áreas de treinamento. No dia seguinte, Sudan tentou acordar o Prota porque já era meio-dia. E se ele não se apressasse, os outros na sala de jantar comeriam toda a comida deliciosa. O Prota respondeu que estava acordado, mas poderia precisar de uma ajudinha para chegar à sala de jantar, e estava exausto depois de um treino tão duro. Sudan pensou que o menino tinha assistido a filmes bizarros a noite toda, e notou que a mão do protagonista estava tão inchada como a de ontem, e até pensou que os seus braços poderiam ter ficado mais fortes, mas não estava entendendo por quê. Naquele dia algo incrível aconteceu no refeitório da escola de idiomas Feng. Em todos os anos de trabalho, ninguém tinha feito isso antes. Apareceu um aluno que conseguiu comer 33 tigelas de arroz novo com um ovo. E ninguém sabia quem era, mas era o Prota. Sudan nunca tinha visto alguém comer tanto antes e perguntou se ele estava lá ontem à noite. E o Ebin concordou que os métodos de ensino do grande mestre da técnica do guindaste eram realmente cruéis. E se isso continuasse, o Prota não conseguiria suportar. Naquele momento, os meninos estavam exaustos, mas satisfeitos com o progresso que tinham feito. Alguém comentou animado que o velho Uya tinha vindo para a universidade hoje. E Sudan já tinha ouvido falar o nome dele várias vezes durante seu tempo na universidade. Ele tinha boas notas e um negócio da família. E o Prota lembrou que na vida passada, esses meninos foram os responsáveis por quebrar o seu braço, mas agora tudo era diferente. E o Ebin estava decidido a não deixar que isso acontecesse de novo, e a escola de idiomas estava crescendo muito rápido. Então era difícil encontrar um lugar tranquilo na cidade. Sudan e In foram para um parque Tushen, que ficava ao lado da escola. Sudan gostava de almoçar e meditar lá, e o Prota pensou que a primavera estava no ar e que havia uma linda garota em seus braços. No entanto, ele sabia que mesmo depois de 4 anos de universidade, ainda não teria namorado. O parque era frequentado por mais pessoas mais velhas, e o Ebin pensou que poderia vir de manhã para correr e meditar. Ele chamou um amigo e pediu que olhasse algo na frente dos meninos. Um avô estava praticando tai chi, mas não era isso que Sudan queria mostrar. Do velho veio uma linda garota que queria mostrar as suas deslumbrantes pernas brancas. Os meninos não entendiam por que alguém como ela estava no parque, e a garota piscou para Sudan e lhe mandou um beijo. Sudan ficou surpreso com tanta atenção, e o Ebin explicou que a garota estava apenas brincando com ele, e naquele momento a bolsa dela estava lá. De repente, um homem agarrou a bolsa da garota e saiu correndo, e ela gritou que a carteira estava na bolsa pedindo ajuda. In ficou no caminho do ladrão e Sudan ordenou que ele saísse da frente, preocupado que o homem estava correndo direto para ele. O ladrão tinha uma faca na mão e ia esfaquear o protagonista. E o mesmo lembrou dos treinos com o mestre Ino, que explicou que o Prota não podia passar para o segundo encontro sem dominar o primeiro. E o Ebin fechou os olhos e se concentrou, lembrando de tudo que o professor e seu avô lhe ensinaram. Quando se virou abruptamente para o ladrão, ele bateu na parede e ficou inconsciente. Ninguém entendeu como isso aconteceu, mas os dentes do ladrão estavam arrancados e ele estava muito mal. E o Ebin correu para casa e Sudan percebeu que a garota queria agradecer a ele, mas o Prota fugiu. Sudan sabia que In gostava de Zhong Lang, mas ele mesmo poderia aproveitar a oportunidade para conhecer a garota. E o Ebin já sabia que no futuro não teria relacionamento com ela, e a garota, Maidi, era rica e pessoas podiam roubar coisas dela sem que ela sequer percebesse. Maidi disse que não estava prestando atenção naquele momento e que isso não aconteceria de novo, e ela queria agradecer ao protagonista sinceramente, mas ele fugiu. Ela acreditava que o Ebin apenas teve sorte porque o ladrão tropeçou no próprio pé. Seu avô explicou que não foi sorte e que o Ebin deve ter sido um aluno de uma prestigiada escola de artes marciais. Pessoas comuns recuavam diante de um ataque, o que torna seu centro de gravidade instável, mas o Ebin se esquivou do ataque da faca e contra-atacou com precisão. Maidi ficou surpresa porque o Prota parecia magro, mas era forte. O avô explicou que algumas pessoas se fazem parecer mais fracas deliberadamente, e ele não acreditava que se podia ganhar muito dinheiro com lutas clandestinas. Dos 3 filhos do avô, apenas o terceiro gostava de jogo,
e isso sempre machucava. Meiji tentava acalmar o avô dizendo que ele ainda era jovem, e o avô sempre protegia a família, mesmo com tempestades. Meiji pensou que a bravura do prota era incrível e queria agradecê-lo naquele momento. Meiji e seu avô se aproximaram das outras pessoas internos que pareciam ferozes e todos se alinhavam na frente da limusine, abaixando a cabeça para o Sr. Fei. Meiji não entendia como Yue Bin podia ser tão forte, e o lugar era um clube clandestino de lutas, e hoje a rainha das lutas clandestinas estava lá. Se a garota vencesse a luta de hoje, iria para a luta pelo título, e se tivesse sucesso, ganharia um bônus de 100.000 unidades. Ela estava determinada e só faltavam 2 lutas, e usou um estrangulamento para vencer o seu oponente, que bateu no ringue várias vezes, sinalizando uma rendição. A garota comemorou a vitória, tendo vencido sua 10ª luta consecutiva, e ela tinha uma energia limitada e deu várias cambalhotas ao redor da borda do ringue com os fãs aplaudindo vigorosamente. Ela acreditava que a violência era a maneira mais eficaz de conseguir a rendição do inimigo, primeiro fisicamente e depois espiritualmente. A violência despertou coragem nela e a dançarina deu vários saltos para trás, ficando na beira do ringue, equilibrando-se em um pé só. Os fãs gritaram seu nome e ela ficou feliz pela vitória, misturando dança e violência com entusiasmo. Enquanto isso, Ino explicou a In que o punho do guindaste é dividido em 4 estágios: treinamento e luta, matança e o início de cada passo. Cada estágio contém uma habilidade chamada guindaste branco abrindo asas, e esse também era um método misterioso de matar, mas o mestre não pretendia ensinar isso ao prota. In ouviu que apenas um mestre no método de matar pode se tornar um grande mestre, e ele queria aprender a matar. Ino explicou que o método disso era a técnica mais avançada, mas não se pode tornar um verdadeiro mestre apenas com isso. Continuou dizendo que se In quer se tornar um mestre, precisa encontrar o seu próprio destino, mesmo que isso vá contra as leis. O mestre acreditava que nesta era de derramamento de blood, não havia necessidade de continuar matando. Yue Bin pensou sobre o que significava buscar o seu próprio destino sem entender muito bem o que o professor estava se referindo. Era hora de começar a praticar o método do Fai, e o professor e Ben pareciam mais assustadores. Disseram ao prota que estava proibido de morrer. Meio que isso é normal, né? A luta de guindaste tinha um estilo chamado rotina, e a prática é uma coleção de várias técnicas individuais. Se quisesse aprender esse método, deve aprender a entender a rotina. Bin começou a entender os movimentos que o mestre mostrou, posicionando os braços e pernas, imaginando o inimigo à sua frente. Sentindo seus movimentos, o tempo passou rápido nas terras proibidas das 7 formas de artes marciais, e 3 dias se foram. Yue Bin não esperava ficar tão cansado depois de fazer os exercícios, mas se sentia muito mais forte, e notou que o mestre nem suava enquanto treinava com ele, mostrando a diferença entre ele e o Guru. O professor disse ao prota que precisaria treinar com mais diligência. Ino queria ensinar o método de um guindaste sob ao céu, e Yue Bin explicou que na sua época isso se chamava parkour, e os praticantes de parkour eram mais ágeis que as pessoas comuns. O professor pediu a In que permitisse que ele mostrasse o método, então o prota poderia decidir se queria aprender. O professor desapareceu num piscar de olhos, movendo-se rápido como se fosse a luz, impossível de acompanhar. O mestre correu pelas paredes com uma incrível velocidade e agilidade, saltando alto e mostrando toda a sua habilidade. E o prota até pensou que parecia um super-herói. O cara virou tipo Trem-Bala ou Homem-Aranha, sei lá. O professor explicou que In deveria suportar dificuldades para aprender essa habilidade impressionante. Ben tentou acalmar In, mas ele teve um mau pressentimento. Um grito alto foi ouvido e a provação foi muito difícil. Yue Bin voltou ao mundo real em um momento em que o velho chegou a procurar Sudan e trouxe Yue Bin com ele. O velho ordenou que Zonling deixasse os meninos entrarem, mas só havia um lugar para um e não para Yue Bin. O velho comprou a Zonling com seu próprio dinheiro ganho em um emprego de meio período. E Sudan achou surpreendente que o menino ganhasse tanto como estudante e perguntou que tipo de trabalho era. Sudan não pretendia fazer esse trabalho, pois parecia muito arrogante. Yue Bin disse que ele mesmo chegaria lá e pediu o endereço, e Sudan respondeu que era muito longe e In teria que correr para o local. In pediu para ligarem quando chegassem e ele saiu correndo. O lugar ficava a mais de 10 km e os meninos ficaram impressionados. Sudan achou que o prota estava brincando, mas Zou acenou para o velho, e a turma de ensino médio para Zou era ao lado de Sudan. Algo chamou a atenção de Sudan, que olhou para uma garota atrás de Zou, e era Zonling, a nova beldade do ano. Bin estava no telhado de um prédio observando a direção e localizando o endereço que seu amigo lhe deu. Era uma rua de uma cidade e um menino perguntou à mãe se existiam superpoderes. A mãe disse que não e pediu para ele não assistir filmes de ação, pois ensinavam coisas perigosas. E a partir desse dia, o tempo de TV do menino foi reduzido por meia hora. E a mãe estava irritada porque ele não a ouvia. A atenção do menino foi atraída por algo nas costas e ele viu alguém pulando de um telhado para o outro. O menino pensou que estava voando, mas a mãe, quando se virou, viu que não tinha nada. O menino tentou se justificar, acreditando que super-heróis existiam e o Yue Bin era um deles. O prota chegou rapidamente ao endereço que Sudan enviou. O clube de entretenimento era um lugar incomum para ele, e o menino acreditava que o principal era entrar primeiro e precisava ligar para o amigo avisando que já estava lá. Os meninos estavam a caminho e Sudan disse que In já havia chegado e estava esperando no clube. O velho achou que In estava mentindo, pois era impossível chegar de táxi antes dele. E Zonling ficou surpreso ao perceber que o colega de quarto de Sudan era o prota. O amigo perguntou qual era o problema e Zonling explicou que conhecia uma pessoa com o mesmo nome de In. Provavelmente era só coincidência, a menina disse que ele era apenas um amigo de infância com quem brincava, mas que não via há muitos anos. E Sudan sugeriu
sugeriu que ela poderia conversar com In e conhecê-la melhor, mas a garota nem sabia o que responder. As lembranças do passado voltaram e ela se lembrou de que quando eram criança, ela e o Ebin prometeram ir para uma universidade de idiomas e realizar os seus sonhos. Ela sabia que aquelas promessas não eram para serem levadas a sério e que deveria arrumar um namorado, pois nem sabia onde o Prota estava agora. E, infelizmente, achava que era boa por ainda manter aquela promessa. Tadinha, vamos saber ela que o Prota também tá. Enquanto isso, dois meninos chegaram ao Tianxi Entertainment Club, que era um lugar muito bonito. E o Ebin se perguntou quanto custaria passar uma noite ali, e o Jeff, Zen e Dan estavam andando pelo corredor discutindo como ele se divertiria da próxima vez, e o Prota ouvia a conversa deles. Ele estava surpreso por não conhecer essas pessoas e que estavam falando sobre ir para Bezo Mountain, um lugar incrível. O chefe mencionou que Fei Lao também poderia aparecer e que nada poderia ser escondido dele, além de dizer que Fei Lao era uma pessoa pura. Enquanto eles conversavam, o telefone de In tocou e parecia que os seus amigos tinham chegado ao clube. In procurou o telefone no bolso, mas ele caiu ao chão. Ele tinha comprado o telefone recentemente para seu estágio de verão e se quebrasse estaria em apuros. Nesse momento, Dan pegou o telefone habilmente antes que caísse ao chão e todos ficaram impressionados com a agilidade da garota, incluindo a Ebin, que agradeceu a ela. O chefe Zen não ficou surpreso, achando que ela era muito profissional. Suas mãos estavam enfaixadas em um agasalho esportivo e ela parecia uma lutadora, e o Prota ficou curioso sobre qual deles era mais forte. O chefe Zen mencionou que a garota participaria da defesa do título do campeonato em um mês e perguntou se ele sabia quem seria o seu oponente. Ela estava confiante de que derrotaria qualquer uma pessoa que fosse. Os amigos de In estavam estacionando e chegariam ao clube a qualquer momento. O menino queria ir ao banheiro e enquanto isso o In pensava sobre a viagem dele. E o Ebin não conseguia acreditar que aquilo era um negócio de família, e o menino se sentia muito desconfortável. O fundador e CEO da empresa Penguin lideraria a indústria de entretenimento social da China no futuro. O assessor presidencial explicou que a indústria chinesa era dominada por Tencent e que não havia um único produto relevante nos últimos 5 anos. O presidente Mei perguntou por que eles não conseguiam produzir obras-primas já que combatessem esses jogos, e ele queria saber o que esperar no futuro. O Prota mencionou que a empresa teria 2 apresentações de jogos em breve, surpreendendo a todos. O assessor ficou irritado porque o protagonista pode ter ouvido a conversa deles, mas o presidente pediu que ele continuasse. O Ebin explicou que um dos jogos tinha o melhor enredo antiterrorista e era muito conveniente de jogar, enquanto o outro jogo tinha um programa rico em habilidades, e sugeriu que ele encontrasse um outro jogo que deveriam comprá-lo, junto com a empresa desenvolvedora. O Ebin detalhou quais empresas o presidente deveria seguir e quais jogos teriam sucesso no futuro, e o presidente ficou emocionado agradecendo ao Prota por compartilhar as suas ideias. E até chorou. Os meninos chegaram ao clube e o garoto perguntou onde é que eles estavam. E o Ebin ia escrever uma mensagem para a Suda, mas Zonglin disse que as crianças queriam ir ao banheiro e pediu para arrumarem a primeira caixa. As meninas acharam estranho o telefone de Zonglin tocar tanto e pensaram que ela tinha namorado. Zonglin confirmou seus palpites e disse que viu com seus próprios olhos. Os meninos ficaram surpresos, pois sabia que se alguém descobrisse a popularidade de Zonglin, poderia cair. Zonglin disse que apenas tinha alguns colegas que seriam atenciosos e cuidadosos. E ela acreditava que quem ligou para ela não conseguiria buscá-la, acreditando que alguém soubesse sobre a atitude daquele homem em relação a ela. Ela desligou e viu alguém preocupadaço. Era o protagonista que sabia de antemão que Zonglin estaria naquela reunião. O Prota achava que estava seguindo ela, mas isso era um crime, então a garota achou melhor ir embora e encontrar os seus colegas de classe. Naquele momento ela colidiu com alguém e houve gritos. Alguém estava indignado porque Zonglin manchou sua camiseta, que aparentemente era muito cara. E o Ebin ouviu a discussão e percebeu que alguém estava brigando lá fora. Zonglin pagou o homem pela camisa, mas ele disse que valia muito mais. O homem mandou ela ir embora e se arrumar para que eles pudessem sair, para compensar um pouco. A garota disse que a camisa não era genuína e que 100 pilas era o suficiente, e Zonglin explicou que as diferenças entre a camisa do homem e a original eram muito grandes. O amigo do homem riu porque a camisa era falsa, mas ele ficou muito bravo quando Zonglin se aproximou dela, dizendo que ela deveria apanhar. Algo parou o homem, parecia haver uma energia sombria. Quando se aproximaram de Zonglin, os meninos ficaram surpresos e eles não esperavam ver algo tão aterrorizante. Uma aura fria e determinada apareceu atrás dela, causando arrepio nos homens. Yin surgiu atrás da garota, ordenando que ninguém tocasse nela. E Zonglin lembrou dos episódios da infância e alguém riu porque ela brincava com Yin todos os dias. Zonglin chorou amargamente e os meninos riam, sem entender por que Yin não veio salvá-la. Os meninos iam cortar o cabelo dela e arrancar o seu coração, mas nesse momento Yue Bin apareceu, gritou alto e parou eles. Ele ordenou que não tocassem nela e se apresentou como herdeiro da família Unfarm Fish. Zonglin ficou surpresa lembrando do episódio da infância, mas essa pessoa parecia africana e sotaque britânico. Yue Bin sorriu para Zonglin cumprimentando ela. Zonglin ficou chateada porque era o protagonista quem a salvou, e ela achava que tinha saído da cova dos lobos para entrar na toca do tigre, mas em algum momento Yue Bin não parecia tão assustador e a garota começou a perceber que era o mesmo cara que ela conhecia na infância. Yin disse que ainda se lembrava do nome de Zonglin como ele havia dito quando eram crianças. Lágrimas apareceram nos olhos dela e ela ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Yue Bin se aproximou do homem e ele ia fazer pagar o dobro da sua vida anterior. Zonglin conheceu Yin no refeitório e eles não se viam desde o primeiro dia de aula, talvez porque Yue Bin brincava o tempo todo. Na verdade, a garota queria perguntar se ele ainda praticava boxe, e o protagonista explicou que parou porque não via futuro nisso e agora só queria encontrar um bom emprego. Zonglin lembrou claramente da decepção de Yin naquele dia e sentiu pena dele. No entanto, Yin obviamente não desistiu porque eles prometeram um ao outro. Porém, nesta vida, a situação era completamente diferente e o prota também havia mudado. Zonglin finalmente percebeu que Yin era o mesmo garoto da infância e se agarrou a ele, e estava muito feliz por terem se reencontrado, percebendo que Yue Bin havia amadurecido
continuado a praticar artes marciais, e também estava feliz por ter encontrado ela. Os meninos voltaram para os amigos, que estavam todos de meias e não entendiam o que tinha acontecido. Sudan, com cara de surpresa, perguntou o que aconteceu no banheiro e eles ficaram surpresos ao ver Zhongling andando de braços dados com o protagonista. Os garotos não entendiam por que Yin estava agradando, e as meninas perguntaram se Yin era amante de Zhongling ou se era apenas uma coincidência, e a garota explicou que não via Yin há mais de 7 anos e não o reconheceu de imediato. Uma das garotas contou que no primeiro dia de aula descobriu algo sobre Zhongling e os boatos que se espalharam rapidamente. Sudan ficou muito chateado, acreditando que Yin era um homem honesto e de olhos grandes, e ela disse que eles não eram tão amigos enquanto Yin estava fora. O mais velho disse que contou algo sobre isso até para os outros meninos e que afetou a atitude deles em relação a Yin. Todos ficaram surpresos com o que o mais velho disse, pois não podiam acreditar. Na escola primária, o mais velho conhecia Zhongling e estava muito próximo de um homem que usava uma aliança de casamento. Então o relacionamento deles não era tão simples. Sudan acreditava que Yue Bin deveria ter cuidado no futuro e Yin não entendeu o que estava acontecendo, mas notou que havia vindo na mesa deles. Os meninos não entenderam para onde as outras pessoas foram e o protagonista percebeu que alguma coisa estava errada. Ele achou que deveriam ir embora e muitos homens se aproximaram dos meninos, claramente de mau humor. Um deles disse que não importa se eles queriam ir embora ou não, eles tinham que pagar a bebida primeiro. O mais velho pagou a parte dele, restando 50 mil pilas, e cada um teria que pagar 10 mil. Yue Bin percebeu que aquele cara estava trabalhando como caçador de vinhos e ele não iria entrar em pânico, sabendo que era uma armadilha noturna e que os caçadores exigem que outros pagassem pela diversão, dividindo a renda depois. Às vezes as coisas não iriam bem e eles trazem amigos para resolver a situação. O prota achou estranho que o jovem estudante pudesse comprar um lugar como aquele e agora ele entendia porque Sudan se comportou assim em sua vida anterior. Ele também foi convidado para a organização, mas Bin era muito apegado a jogos de computador e não foi com um amigo naquela época. Depois, Sudan foi sozinho para a festa sem ele, e o cara voltou na manhã seguinte e não era mais o mesmo. Quando o prota estava dormindo, ele ouviu soluços e agora acha que não imaginou isso naquela noite. Sudan ficou deprimido e não falou nada sobre a noite, passou um ano só comendo macarrão instantâneo. Ele acabou no hospital com uma úlcera estomacal por causa disso. O homem feroz achou que os meninos eram da faculdade Fen e exigiu que lhe dessem dinheiro. Zi gritou que o homem era um criminoso e queria chamar a polícia. No entanto, Yue Bin disse que isso não fazia sentido porque eles tinham dois menus de preço, um abaixo e o outro alto. Mesmo que o vinho fosse falso, a garrafa era original, portanto o cara. Yue Bin entendeu que era tudo planejado e que só havia uma solução para a situação: violência. Ele sugeriu mudar o local porque estava muito cheio para o show e todos os meninos saíram pela entrada dos fundos do clube de entretenimento Tianchi para a rua. Sudan estava muito assustado, olhando em volta surpreso. Ele viu alguém saindo de uma das latas de lixo, percebendo que aquelas pessoas estavam matando os devedores. Tudo ao redor estava respingado e ele decidiu que era melhor fingir que não tinha visto nada, senão matariam ele também. Suas pernas tremiam de medo e ele não conseguia dar um passo. Zou achava o garoto patético sem entender por que um homem como ele iria gostar. Ele percebeu que nada tinha mudado, seu líder ia explicar algumas coisas para Yue Bin antes de morrer. Existem 3 grandes gangues em Fen, e a mais influente era a Lion Club, fundado pelo velho feio. Yue Bin perguntou quantos anos ele tinha e mencionou que existem pacientes idosos com doenças secundárias. Este clube possuía muitas indústrias na cidade, incluindo restaurantes, imóveis e cassinos clandestinos. Sen Yayo gerencia o clube e há rumores de que ele tinha marcas de bala nas costas, resultado de ter protegido o feio de 3 balas há 20 anos. Zui disse que alguns dos meninos, não apenas estudantes comuns, que não podem pagar grandes quantias de dinheiro. E o homem explicou que ele tinha um plano de pagamento que permitia pagar 1 ou 2 anos, mas precisava assinar no papel. Zhongling pediu que esperasse um pouco e realmente tinha dinheiro. O homem ordenou que quem pudesse pagar se aproximasse e que os outros dessem um passo para trás. Zhongling disse que o seu cartão do banco estava na bolsa e pediu 1 minuto para pegá-lo. Mas então percebeu que a bolsa não estava com ela e tinha ficado no banheiro, e ela explicou ao senhor vilão que a carteira estava no quarto e pediu que fosse buscá-la. Os meninos pensaram que todos iriam morrer porque a garota chamou o homem de vilão, e ele ficou com raiva achando que Zhongling tinha enganado ele. Nesse momento, a assistente disse ao gerente que faltava um deles. Perceberam que o homem de óculos que estava atrás dos meninos havia desaparecido. O gerente mandou procurá-lo e Zui não ficou surpreso que Sudan tivesse desaparecido. Por fora, ele poderia ter mudado, mas por dentro ainda era o mesmo. Os homens começaram a procurar e encontraram algo. Havia um buraco na parede e perto dele estava um sapato de Sudan. Parecia que ele tinha escapado por aquela abertura que fez o gerente rir, e não esperavam que Sudan pudesse passar por ali. No entanto, aqueles sapatos eram uma isca. Na verdade, Sudan estava escondido em uma caixa próxima e o gerente ia procurar a menina. E Sudan pensou que quando tudo se acalmasse poderia escapar, e sabia que a situação era ruim, mas estava com muito medo. E disse ao homem para não dizer que isso era apenas uma amizade de estudante, porque Sudan nunca abandonaria seu amigo. E Zui tentou discutir com o prota, dizendo que Sudan provavelmente tinha bebido vinho falso e estava agachado no banheiro. Ele presumiu que Sudan estava conversando com a mãe por videochamada em um cybercafé próximo. Isso fez o garoto perceber o quanto o menino estava errado. Ele não queria que Yue Bin pensasse que ele havia abandonado mesmo. Um dos homens achou que Yue Bin estava falando demais e jogou um taco nele, e todos ficaram surpresos com o que estava acontecendo, mas o prota manteve a calma. Ele ia contar mais alguma coisa para os homens, e o prota acreditava também que Sudan nunca abandonaria seu amigo e que estava apenas esperando seu retorno. Sudan ficou comovido com as palavras do prota, pensando que era o idiota, e chorou amargamente. Ele estava com muito medo da morte, mas as palavras do prota deram-lhe coragem e ele pulou da caixa gritando
alegando que tinha voltado. Nesse momento, havia um golpe de pau e ketchup foi derramado. Sudan começou a lembrar de acontecimentos do passado e alguém se aproximou dele lembrando que ele tinha sido intimidado. Sudan respondeu que os seus amigos estavam apenas brincando com ele e que definitivamente voltaria. Na época, ele estava amarrado com um cadeado de bicicleta. Zui disse que quando as mãos estavam cerradas em punho, ela se tornava uma arma contra a violência. Esperava que Sudan não perdesse essa coragem. No dia seguinte, ele continuou a ser intimidado e extorquido pelos meninos de sua classe. Sudan respondeu que não tinha dinheiro porque comprou um livro sugerindo que os meninos perguntassem a outras pessoas, e um dos meninos parecia assustado, perguntando se não eram amigos. Sudan lembrou das palavras de Zui sobre as mãos fechadas serem armas contra a violência e apertou o colega, que riu dele e bateu na sua cabeça. Ele chorou sem saber como reagir a essa violência e acreditava que as suas mãos ainda não podiam ser armas, apenas ferramentas para praticar aquilo. Zui e sua amiga passaram pela turma e viram tudo, e considerou Sudan um covarde por não conseguir enfrentar aqueles caras. Pouco depois, Zui recebeu uma carta de amor sem nome. Ela percebeu que era de Sudan e, olhando para ele com desdenho, rasgou a carta na frente dele. Zui não se importava com quem era a carta, achando que um homem que não ousava escrever o seu nome era um covarde. Ficou também muito surpresa quando Sudan saiu do esconderijo e se expôs para atacar, pensando que ele havia enlouquecido, mas ele estava decidido a enfrentar os homens. Sudan gritou para Yue-bin ficar atrás dele e se os homens quisessem lutar, deveriam começar por ele. O prota veio com Sudan para fortalecer a amizade deles e tomou uma atitude que nunca tinha tomado antes. Ele acreditava que Sudan precisava descansar, então deu um golpe no pescoço dele para fazê-lo cair. Ele pediu a Zonlin que levasse Sudan ao hospital e a mesa estava preocupada com o prota, mas ele estava determinado. Rasgou sua camisa, mandando os homens o deixarem resolver o problema. As meninas levaram Sudan para o hospital enquanto Zonlin observava os músculos do protagonista brilhando sob o luar, preocupada com ele, mesmo sabendo que ele praticava artes marciais. Ela começou a salivar de nervoso, ficando envergonhada a perceber como o protagonista tinha melhorado. Um dos homens gritou para ele parar, mas Yin não ouviu e num piscar de olhos deu um soco no rosto do homem, que desmaiou na hora e foi arremessado para longe. Outro homem tentou atacar o prota por trás, mas ele se virou rápido e pulou, evitando o golpe. Em seguida acertou o homem na mandíbula, arrancando vários dentes, e depois deu um chute no estômago dele, mandando ele para longe. Todos os oponentes estavam derrotados e Zonling colocou Sudan na ambulância e ia voltar correndo para Yue-bin, esperando que ele estivesse bem. Ela correu o mais rápido que pôde, desesperada e chorando, esperando que o protagonista estivesse bem, e quando chegou ao local do incidente, ouviu gritos altos e no quintal do clube, viu o prota ileso com os corpos dos inimigos derrotados e espalhados ao redor. Ele parecia ameaçador, mas disse que eles haviam sido atacados e que ele era um praticante forte chamado Sam. Ele perguntou se a pequena dançarina estava com eles e pediu para derrotarem. Yin percebeu que alguém estava falando e suspeitou onde esta pessoa estava escondida. Sam ouviu gritos pelo telefone indicando que alguém estava lidando com outro cara. Como recompensa, acrescentou mais 50 mil no valor. E Dan respondeu que ia verificar, mas disse para não esquecer que para ela, um homem era apenas um companheiro. E nesse momento, alguém bateu na porta que dava para o pátio. Um menino loiro estava do outro lado e o protagonista abriu a porta de repente, quase fazendo o menino cair. Ele pensou que era o mais velho, mas ficou surpreso ao perceber que não era. E o Yue-bin disse para o menino tirar a camisa, ameaçando espalhar uma foto dele sendo espancado na internet se não fizesse. Os gritos do garoto foram ouvidos, indicando que o protagonista também havia batido nele. E Yin pegou a mão de Zonling enquanto estavam prestes a sair, mas o homem acordou com uma faca na mão, pronto para atacar o prota. Naquele momento, alguém se aproximou rapidamente do homem que nem teve tempo de perceber. Zonling queria que ela e Yue-bin finalmente ficassem sozinhos, e o prota percebeu sem entender o que aconteceu, pegou Zonling nos braços, deixando ela sem graça. Ele explicou que ela era muito lenta e pediu para ficar firme. Gritos altos foram ouvidos no quintal do clube e Dan, que já havia chegado, ficou surpreso ao ver 6 lutadores experientes derrotados por uma única pessoa. Ela ouviu alguém pedindo socorro e ao verificar viu que era o mesmo cara com quem ela lidou. Yin o jogou contra a parede e o gerente notou e disse que Yin havia batido neles e que não poderia ir longe. Os homens acreditavam que não poderia perdoar o protagonista e queriam que Dan se vingasse, mas ela era boxeadora e não uma submissa de Sam. O gerente deu 2 cupons de comida para ela e disse que o Yue-bin estava muito bravo. Na Universidade de Línguas, Fan Zonling ligou para o hospital para saber como Sudan estava. Disseram que ele estava bem e apenas precisava descansar. Zonling explicou isso para o protagonista enquanto chegava ao dormitório feminino. E Yin disse que a porta principal já estava fechada e lembrou que a entrada do dormitório fechava à meia-noite. Sugeriu que poderiam ficar em um hotel, o que deixou Yin imediatamente envergonhado. E o Yue-bin achou a situação muito parecida com romances clichês e ficou feliz em passar a noite com a garota, pois não tinha dinheiro para pagar um quarto de hotel. A única opção era ficar no Parque Tuan e Zonling notou que o cenário ali era lindo naquela noite. Eles se sentaram em um banco e conversaram bastante, recuperando o tempo perdido em 4 anos. Zonling notou que o protagonista havia mudado muito, ficando mais alto e moreno, e parecia mais maduro também. Quando Yue-bin falava sobre as artes marciais, ele parecia tão feliz quanto quando era criança. Yue-bin sorriu para a garota e disse seu nome, olhando atentamente para ela. Zonling ficou envergonhado com suas próprias palavras, mas expressou tudo o que pensava. Yin disse que queria abrir um salão de artes marciais no futuro e aceitar alunos. E Yue-bin sabia que sob aquele céu estrelado havia muitas escolas brilhantes e sonhava em criar a arte marcial mais forte que o seu professor já viu. O professor ouviu essas palavras e ficou surpreso com a determinação do seu aluno. E Zonling percebeu que ainda não tinha os dados de contato do protagonista e assim trocaram o número de telefones e o prota deu o dele para a garota. Zonling perguntou se ela tinha medo de mostrar os seus chats e tentou encontrar um aplicativo de comunicação no telefone de Yin. Nesse momento, viu uma conversa onde ele mencionava que a atriz do filme se parecia com ela. Ela ficou surpresa ao ser mencionada e ao ver que falava sobre a heroína do filme. Embora a atriz não tivesse muita semelhança além da cor de cabelo e da altura, Zonling achou que uma obra de arte não deveria ser aliviada superficialmente. Talvez Yue-bin pensasse que elas eram parecidas. Ela afastou esses pensamentos quando uma árvore quebrou e ela tentou fingir que nada havia acontecido,
mantendo sua imagem de garota inocente, estúpida e doce intacta. Lin não sabia o que sentir e ela queria mostrar as suas habilidades de atuação, então perguntou como alguém poderia assistir a filmes tão estranhos e imaginá-la como a heroína. Yue Bin disse que iria explicar tudo, mas ela ficou firme e deu aula de educação moral até de manhã. Duas pessoas conversavam perto dela, uma das meninas comprou 2 xícaras de chá com leite e parecia que elas conheciam Zhong Ling. Uma das garotas estava nervosa porque ela ainda não havia chegado e ficou feliz ao vê-la chegar. A outra ficou tão surpresa que os seus óculos caíram. Essa garota pagou pelo chá e começou a contar que estava preocupada e não se importaria se algo tivesse acontecido com ela. A garota perguntou quem era o garoto ao lado de Zhong Ling, que já que estava irritada por eles terem passado a noite junto. Ela não sabia se deveria ficar brava com a irmã e descobriu que a garota era o modelo Jin Kyer e uma multidão de fãs que correu em sua direção. Yue Bin pensou que ela parecia uma celebridade e tentaram sair da universidade o mais rápido possível, e ela gritou para Zhong Ling parar e esperar por ela. Zhong iria se aproximar da modelo, mas toda a multidão de fãs correu atrás dela. Os meninos finalmente conseguiram escapar ofegantes. Yin e Zhong Ling correram para o telhado acreditando que os fãs não encontrariam ali. Jin Kei e a sua amiga também fugiram para o telhado e ela achava que ser uma celebridade era um verdadeiro pé no saco. Yue Bin a reconheceu como a pessoa que investigava todos os outros a intimidar Zhong Ling. Ela disse para Yin ficar longe de sua linda irmã porque ele não era digno dela, e Zhong Ling pediu desculpas ao protagonista pela impertinência de sua irmã e por dizer coisas desagradáveis. Ela gritou para o prota não tocar em sua irmã e não queria ser incomodado por ela, pois já era adulto. Zhong Ling explicou que a família Jin Kei a acolheu, por isso tem sobrenome diferente. Outras crianças a intimidavam por acharem que ela era órfã, e quando o protagonista era criança, ele não se interessava por essas coisas, mas agora queria conhecer a história de Zhong Ling. Ela disse que não conhece seus pais biológicos porque seus pais adotivos não falam sobre isso, e Zhong Ling queria ser reconhecida como uma celebridade. O prota finalmente entendeu por que ela queria se tornar uma estrela famosa. Se ele soubesse disso antes, poderia ter impedido a tragédia. No entanto, ele não queria interferir na vida pessoal dela. O treinamento militar começou e o protagonista precisava se aproximar do primeiro prédio às 9 horas. O tempo estava bom e todos estavam se reunindo no campus. Dan, que havia chegado à universidade, pensou que se não tivesse decidido lutar, teria estudado ali. Ela pediu desculpas ao professor Shaolin por não atender as expectativas dele e tinha o objetivo de encontrar o prota. Tudo que sabia era que estava muito escuro. O menino africano passou por ela e ela achou que ele se encaixava na descrição. Dan perguntou se ele era Yue Bin, mas ele não sabia chinês e sorriu para ela em inglês. Enquanto isso, no clube Jiangxi, Yue Bin, que era o príncipe de um reino, pediu para ser libertado em troca de dinheiro. O gerente deu a Dan cupons de comida para um restaurante de elite e ela ficou muito feliz. Enquanto isso, o treinamento militar acontecia em Feijiao, na região militar de Luzan. Sudan e os outros meninos chegaram lá e viram um tanque de verdade. Sudan, fã de tecnologia, ficou impressionado e interessado no equipamento militar. Yue Bin reconheceu 2 outros participantes dos jogos na sala ao lado e um deles era Yuga, o segundo do comando de sua companhia, apelidado de Sr. Fixo, e o outro era Zangman, muito forte desde que nasceu, apesar de ter apenas 16 anos. Yue Bin ficou feliz em vê-los e correu para abraçá-los, mas a expressão estranha de Yin fez os meninos entenderem mal e um deles começou a chorar achando que o prota não era bom. Depois, uma preparação rigorosa chegou. Todos os meninos fizeram fila e após um mês de treino, os atributos físicos de Yin melhoraram. Zhong Ling veio visitar o prota e o chamou surpresa com a mudança dele. Ela ficou muito impressionada pensando que poderia morrer de tanto amores. Yue Bin se bronzeou muito durante a série e parecia ter desenvolvido anticorpos contra os raios UVs. Após o treinamento militar, o prota recebeu uma ligação do seu pai, que não fazia isso há muito tempo. O pai dele pediu para ouvir a quão barulhenta estava a cidade. Yue Bin percebeu que era só o vento e o pai estava no prédio comercial mais alto da cidade. A tia Jin queria apresentá-la uma boa menina e se Yin recusasse, o seu pai o chantagearia. Yin disse que não tinha dinheiro e só falaria se o pai deixasse dinheiro para ele. O pai fingiu que o seu número estava fora de cobertura, mas o prota entendeu tudo e percebeu também que pedir dinheiro ao pai era inútil. Ele precisava encontrar uma solução por conta própria. Enquanto isso, na escola secundária privada Ma-On, a professora mandou os alunos fazerem alguns alongamentos depois das aulas de educação física. Uma garotinha correu em sua direção tímida por mostrar um desenho que representava ela e a professora. Gu adorou o desenho e elogiou a menina, dizendo que ela poderia se tornar uma artista no futuro, e a garota ficou radiante, prometendo que tentaria sim. De repente, uma bola de futebol voou em direção à professora Gu, que reagiu rapidamente, mas exagerou na força e deixou um grande buraco na bola. Um pai e seu filho se aproximaram de imediato. O homem começou a gritar dizendo que a bola era cara e queria reclamar com uns superiores. Alguns professores não tratavam bem a professora Gu porque ela só tinha ensino médio. Logo depois, a vice-diretora ligou para a professora para falar sobre o incidente. Ela ficou tensa sabendo que seria uma conversa desagradável. Havia rumores de que ela conseguiu um emprego graças à vice-diretora, o que causava ciúmes entre os demais professores. Nesse instante, Yue Bin se aproximou das meninas perguntando pela professora Gu, que foi até a sala do diretor. Ele sorriu e agradeceu aos outros professores pela informação, e um deles achou engraçado mandá-lo para a sala do vice-diretor. Encaminhou pelo corredor e encontrou a sala do vice-diretor, onde é que ele ouviu gritos. O vice-diretor estava reclamando com a professora por ter insultado os pais de um aluno. Ele disse que os pais são patronos da escola e até o diretor deve respeitá-los. O vice-diretor recebeu uma ligação ordenando que admitisse a professora Gu, mas disse que se ela aceitasse uma oferta, ninguém tocaria nela. Sugeriu que ela fosse jantar com ele e levasse um vinho caro, além de se sentar ao seu lado. A professora recusou, dizendo que estava ocupada, mas o vice-diretor
gritou, lembrando que ela conseguiu o emprego graças a ele e que não teria futuro sem a sua ajuda. O vice-diretor mencionou que o irmão mais novo da professora já estava preso e que ela deveria pensar nele, e ele sabia que ela participava de lutas clandestinas para ganhar dinheiro, o que era contra as regras da escola. Enquanto ela obedecesse, ninguém saberia sobre o seu trabalho extra, e se ofereceu para cobrir todas as suas despesas, mas se ela não aceitasse, perderia seu emprego. Nesse momento, alguém tentou socar o vice-diretor e era Yue Bin, que quase acertou o homem, avisando que se o seu soco o atingisse, ele perderia vários dentes, e o vice-diretor, até assustado, ficou quase desmaiando. O prota mandou a professora ir com ele, e ela nem entendeu quem era aquele cara, mas percebeu que era o garoto que queriam apresentar ela. Na verdade, Yue Bin não era o primeiro garoto que tentara apresentar ela, mas todos os outros tinham fugido com ele, provavelmente do irmão preso, e o protagonista ordenou que não levassem esse encontro a sério. A professora não estava planejando procurar um namorado e os meninos tinham seus próprios assuntos para resolver, mas a menina agradeceu ao protagonista quando ele estava saindo. Yue Bin era o único aluno da professora Gu há muito tempo, então ele pediu para ela se tornar a sua aluna. Ele a convidou para um restaurante de chá, dizendo que fazia uma ótima omelete lá, e a professora queria recusar, mas a sua boca começou a salivar, e no final obedeceu. Eles foram ao famoso restaurante de chá, o estilo de Hong Kong, e Yue Bin finalmente entendeu por que os homens fugiam da professora. Era porque tinham medo de se arruinar. No restaurante, ela estava satisfeita comendo várias tigelas de macarrão, algo que não fazia muito tempo. O prota perguntou se ela estava familiarizada com o Wushu, a arte marcial nacional da China. A professora nem sabia o que era e perguntou se poderia comer. Yue Bin explicou que o Wushu foi criado para fortalecer o país e o exército. E Gu não entendia muito de artes marciais, mas confiava em seus instintos de combate reais. A professora estava de olho em um bolo à mesa ao lado e o protagonista perguntou se ela queria, mas ela recusou, embora sua boca estivesse salivando de novo. E impediu o bolo para ela e a professora ficou muito feliz, dizendo que estava muito delicioso. E o prota sabia que ao voltar para a universidade estaria sem grana. Disse que ela tinha um grande talento para as artes marciais e queria aceitá-la como aluna. E a professora perguntou qual era o nível de combate do menino. Baseado nas conquistas de lutadores da vida passada, ele era um lutador de nível municipal, mas agora o cara não estava oficialmente registrado, portanto não lutou. A professora ia pensar na proposta do protagonista, mas não podia prometer nada a ele, já que ela era uma lutadora de nível naquela noite. Yue Bin foi até a Terra Proibida das 7 Formas para discutir tudo. Mestre Crane ficou chateado porque In não conseguiu convencê-la a se tornar a lutadora de nível. A aluna iria treinar a noite toda e o protagonista acreditava que era difícil encontrar bons alunos, mas ela com certeza iria encontrar alunos na próxima vez. O professor queria que ela fosse sua aluna, mas o prota não entendeu por que foi assim, e a professora se virou e foi embora. In gritou pedindo para ela esperar e o professor se virou, olhando para In, e perguntou o que tinha acontecido, ao que o prota prometeu que a garota definitivamente se tornaria sua aluna, e ele concordou que Yue Bin faria isso, em troca de ensiná-lo a mandar as pessoas de F. Enquanto isso, na Terra Proibida das 7 Formas, os meninos ainda discutiam. O professor estava bravo porque Yue Bin queria aprender a matar, mas ele não iria ensiná-lo. O professor sabia que o prota se considerava forte e queria aprender a matar, mas as suas habilidades estavam além das capacidades humanas. Mesmo os corpos mais fortes não podem superar e nem suportar tal fato. Uma vez ele próprio perdeu e In ficou surpreso ao ver alguém mais forte que o mestre. O mestre explicou que este homem já devia estar morto. Era um samurai que monitorava a invasão. O método das tropas do continente para matar o mestre falhou graças a ele, e o protagonista tinha ouvido falar da famosa seita Kendo no Japão, e ficou surpreso que o mestre Crane perdeu para essa pessoa. Ben notou que o mestre suspirava toda vez que mencionava isso e começou a se comportar de uma maneira estranha. Parecia que o mestre não conseguia superar esse nó do destino e reencarnar, então ele só existia ali. Lembrou que o protagonista ainda não tinha recebido o presente do novato e deu a ele o mapa do tesouro. Não era muito bem desenhado e o protagonista ficou surpreso. Esse mapa foi desenhado por um mestre. Ele imediatamente começou a elogiar, dizendo que era uma verdadeira obra-prima, e o mestre disse para o prota não falar. Ele acreditava que precisava estudar a literatura e não só artes marciais. Praticar nas terras proibidas das 7 formas consome muita energia. Sem dinheiro, o protagonista morreria de fome e o mestre disse que havia uma árvore perto da parede oeste com um baú de tesouro enterrado próximo a ela. A árvore sempre florescia com pétalas de rosa e o protagonista pensou que era isso, e ele deveria estar no centro da cidade. De repente, o menino se lembrou do parque. Tu Shen nunca tinha pensado por que o parque se chamava assim e de repente ele entendeu tudo. O garoto lembrou que no parque só tem uma árvore que floresce com pétalas rosas e era a árvore do amor da Universidade de Línguas Fang. O menino foi em direção a ela e Zhongli estava conversando com Sudan naquele momento. O menino sugeriu que eles fossem para um lugar bom. Suda sabia que se um homem e uma mulher passassem a noite debaixo da árvore do amor, passariam em todas as provas no final do semestre. Ele acreditava que a garota com certeza se apaixonaria por ele, agora que esta lenda sobre os amantes era real. Zoni ouviu dizer que esse lugar era bastante popular porque tinha um cadáver enterrado lá, e o cara achou que eram boatos, e as crianças concordaram que isso era apenas uma lenda do campus e que era impossível enterrar um corpo debaixo da árvore do amor. Quando os meninos chegaram à árvore, viram um homem aterrorizante e seus olhos brilhavam. Os dois estavam suando frio de tanto medo e ficaram apavorados e acabaram fugindo, pensando que alguém realmente estava enterrando um corpo. Mas era o protagonista que estava tentando encontrar o tesouro, e esses gritos pareceram estranhos para ele, e o prota finalmente desenterrou o baú e decidiu passar a noite no hotel. Ele pensou que essa caixa estava enterrada há mais de 100 anos, e era um milagre que ninguém tivesse levado. O menino abriu a gaveta e encontrou vasos de porcelana e se perguntou onde é que o mestre conseguira essas coisas. Primeiro, ele precisava determinar o valor delas, e achou que era melhor não supervalorizar. No dia seguinte, o sol estava brilhando e o tempo estava bom, e o protagonista foi até a loja de antiguidades mais próxima para determinar o valor dos itens. Ele ouviu os transeuntes falando sobre um programa de TV de artes marciais que estava sendo filmado nas proximidades
proximidades. O prota ficou atraído pelas conversas, mas ele tinha coisas valiosas com ele. E de repente, todos os transeuntes correram para assistir ao show porque o descendente do rei Cisne estava filmando ali. O prota tinha ouvido falar desse homem e não conseguia acreditar que isso fosse possível. E o Ebin decidiu dar uma olhada no show e ficou no meio da multidão de espectadores e o apresentador anunciou que o novo convidado havia chegado ao programa. Um carro chegou ao local das filmagens e era o diretor da escola de artes marciais descendente de Qin Suan, ou Senhor do Zen. Há muito tempo, a região de Fen era um território descontrolado dominado pela anarquia. Um dia, o jovem mestre apareceu e foi recebido por 3 mastins furiosos. Os cães eram aterrorizantes e os 3 criminosos mais perigosos da área. Seus olhos estavam vermelhos como sangue e os matins malvados andavam em grupos e atacavam as pessoas. Eles eram maus aos olhos dos residentes, e quando o mestre viu esses mastins, ele colocou as mãos pelas costas e disse calmamente que hoje iria dar uma lição nesses animais malvados. O professor bateu no ar com a palma da mão e suas roupas começaram a se mover. Naquele momento, o ar ficou escaldante, e de repente o relâmpago apareceu ao céu. Os 3 mastins ficaram com tanto medo que se viraram e fugiram. E o mestre os levou para sua mansão e um dos espectadores sabia que a força física de 3 mastins era igual a de um tigre. Todos pensavam que se há 10 anos o mestre Xie conseguia derrotar um tigre, agora ele podia derrotar mais de 2 ao mesmo tempo.